Deus, pessoas vão matar, né? Meu Deus, faça qualquer coisa por isso. Oh Jesus. Oh Jesus. Olha pessoas, pá. A gritar em socorro, pá. O que é que vamos fazer, pá? É, meu mano. Vamos ver pessoas a morrerem, pá. Fogo. Mas tem que saber que isso também vai desaparecer daqui a pouco. Ah, temos que sair daqui? Para daqui. Hã? Nada, mano, daqui temos que sair. Ah, meu irmão. De repente vamos dizer que estávamos aqui parados a fazer o quê? Oh, meu irmão. Meu irmão, aqui tem que render sair daqui. Idai. O ciclone que devastou 90% da segunda maior cidade do país, segundo dados da Cruz Vermelha Internacional. A cidade que ficou isolada do mundo, tendo a ligação aérea, terrestre e por telefone, encurralado um povo que não teve a oportunidade de beneficiar de medidas de prevenção a nível do desastre que se aproximava. Previsão com dias de antecedência para ventos acima de 180 km por hora, ondas marítimas acima de 10 metros, precipitação acima da média. Este foi o ciclone Idai. Chegado o dia, quando a mundo se devia ter sido suspensa toda e qualquer atividade por decreto governamental e se ter como prioridade a alocação de meios para se evitar o pior, e mesmo com os primeiros sinais visíveis, os cidadãos continuavam a seguir a sua vida normalmente, deslocando-se a seus locais de trabalho, se fazendo às salas de aula. « 48 horas depois, o que se vê é um povo a braços com a maior calamidade dos últimos tempos. Representantes do governo em rede de televisão, afirmando ainda não ter condições materiais para acudir à população, que encontrara abrigo por cima das árvores, por cima de vários edifícios, sem alimentação, sem água, sem esperança. As perdas humanas foram contabilizadas de forma oficial às dezenas, a contrariar o que se vivia no terreno, onde pelo estrago visível podem-se esperar milhares de mortes. Ouça o que diz um texto partilhado por certo internauta nas redes sociais. Um ciclone devastador massacrou Sofala na noite de quinta-feira, 14 de março. Desde aquele dia, ficamos sem energia elétrica, comunicações telefónicas, combustível, comida, água potável, estradas, ATMs e os bancos mantêm-se fechados. Este ciclone deixou para trás um rastro de morte e destruição como não há memória no país. As escolas, escritórios, os hospitais que permaneceram em pé tornaram-se o refúgio de centenas de famílias que perderam tudo. O telhado do Hospital Central da Beira caiu e 5 recém-nascidos da enfermaria da neonatologia morreram. Mais 160 pessoas morreram naquelas instalações, devido principalmente à falta de energia que mantinha as máquinas hospitalares e a queda parcial da estrutura. Não há postes de luz em pé. As árvores tombadas bloqueiam as ruas. Nenhuma loja ou supermercado está operacional. Para a nossa alimentação, tivemos laranjas e abacates durante 3 dias e racionalizamos a água potável. O vento era tão forte, arrancou os motores de ar-condicionados, atirando-os para os telhados circunvizinhos. Lendo as últimas notícias online, verifico agora que o vento chegou a 230 km por hora naquela noite. Beira para mim não existe mais. O que eu vi na Beira é uma situação horrível mesmo. Eu vivi na pele que na Beira. Nada.
Nenhuma janela ou porta resistiu à fúria da água do mar, areia, pedras e tudo o que entrou no caminho. As chapas arrancando os telhados eram como punhais que entravam dentro das casas. Nossas casas tornaram-se piscinas e protegimos-nos com colchões para não sermos atingidos por objetos e vidros estilhaçados das janelas. Casas caíram por terra como um baralho de cartas. Vários animais de pequeno porte literalmente voaram, ficando pendurados em árvores ou a apodrecer nos telhados e escombros. É possível a árvore sair da raiz com semente. Foi isso que aconteceu mesmo. Não tem eletricidade, não tem nenhum ATM está a funcionar, muitos sítios não tem água, não tem luz, não tem nada. Então o que está a sofrer é porque só tem um ATM, por exemplo, que está a levantar, mas acho que o dinheiro já acabou. Está destruído. A cidade da Beira não é aquela cidade que... Para quem conhece a cidade da Beira, não conhece uma cidade da Beira. As empresas todas estragadas. Eu sou de uma empresa que o meu patrão está super chateado, está super chorar. Não tem nada, tudo a cobertura, tudo que é dele está estragado. Ele não tem onde cair morto. Depois, o outro motivo que os leva na agonia é o fato de tentar se reerguer e não encontrar condições básicas no local, como por exemplo a comunicação não é possível, a água potável não existe, os supermercados estão todos destruídos, consequentemente todos fechados. Tudo isso aconteceu pela madrugada. A última hora foi a mais perigosa. O vento diminuiu por alguns minutos e depois atacou com mais força, destruindo as últimas casas que sobreviveram às horas anteriores. O mar e o vento não permitiram a navegação. Usar a rota terrestre mostrou-se impossível, porque a estrada tinha sido engolida e, em seu lugar, havia um lago com crocodilos e pessoas presas nas árvores. Pessoas que caminharam durante 2 dias até à beira disseram-me que aldeias inteiras com casas e pessoas desapareceram. Na cidade, à noite, grupos de pessoas andam a vaguear. Ninguém sabe se cortam árvores ou cortam pessoas, pois os números de criminalidade violenta aumentaram consideravelmente, tendo registrado vários ataques a pessoas e assaltos às casas danificadas e abertas. Alunos nos internatos dormem sob as árvores. Reservas de alimentação todas levadas pela água. Máquinas agrícolas estão submersas. As comunidades circunvizinhas estão completamente inundadas. Continua a chover torrencialmente e prevê-se que se mantenha assim nos próximos dias. E os rios continuam a aumentar seu nível de alerta. Os países vizinhos, que estão também a ser afetados por chuvas torrenciais, irão seguramente abrir as comportas das suas barragens para evitar a sua danificação, pelo que se espera mais cheias na região de Sofala. No final, vêm as palavras de consolo através das redes sociais. A União Europeia, o mundo inteiro, juntou-se para apoiar. De fora do país, vieram equipas de salvamento. O alívio para quem, a braços a sede e a fome, conseguiu manter-se firme nos ramos de árvores, resistindo à força da natureza. Valores monetários são angariados para servir de alguma ajuda a quem tudo perdeu, a quem não sabe sequer onde no futuro irá pertencer.